Primeiro, já pode botar lá, por favor, porque aí a gente não perde tempo, mas eu queria destacar que respeito tremendamente o profissional, o líder José Adilson, pela postura como ele defende as suas posições, de maneira sempre muito aberta e franca. Podemos não concordar dos pontos, mas temos um respeito mútuo. E eu sempre digo que o Brasil seria outro se tivéssemos mais Josés Adilsons na liderança do sistema laboral portuário. E aí, José Adilson, já de início dizendo por que defendemos a alteração da lei. Porque toda lei, toda legislação, e isso não é só no trabalho portuário, ela é feita para regrar aqueles que não cumprem o que é o normal. Ela é feita para controlar os desvios. Se nós tivéssemos, Zé Adilson, no sistema portuário, somente líderes como você e negociações dentro do padrão que ocorrem em Vitória, talvez a gente não estivesse aqui precisando que destacamos a necessidade. Agora, ministro, se puder me contar, porque agora que botaram a minha apresentação. Pode botar no formato da apresentação. Vamos desconsiderar o tempo. Por favor, ministro. O defeito foi da tecnologia. Por favor. Bem, então, primeira coisa, eu vou avançar aqui para a gente não... Então, a primeira coisa que eu queria também já abrir é a valorização do diálogo social, né? Que para nós é fundamental. Então, nós queremos cumprimentar e reconhecemos a dedicação dos componentes da CEPORTS. A CEPORTS está respeitando o diálogo social, ouvindo todos os segmentos e todas as entidades e lideranças. Os resultados do trabalho ainda serão submetidos depois ao Congresso Nacional, né? E a Lei 8.630 seguiu esse rito de diálogo, de debate. Infelizmente, a lei que nós temos hoje não seguiu diálogo social. Não foi debatida nem antes, nem durante. Agora sim nós estamos fazendo um amplo diálogo social. E eu gostaria de destacar, como eu tenho poucos cabelos brancos, mas vivi a 8.630, o diálogo social que estamos vivendo agora é muito mais amplo, inclusive, do que foi gerado na Lei 8.630, porque a Lei 8.630 foi resultado de um projeto, um PL 8, que já foi encaminhado pelo governo. Agora não, nós estamos discutindo o que eventualmente vai virar um projeto de lei. Então, eu queria aqui destacar, e como FENOP, nós não sabemos o resultado da comissão, não sabemos os trabalhos, e nós não estamos aqui destacando se a decisão vai ser A, B ou C, mas nós fazemos questão de reconhecer a dedicação dos componentes da CEPORTS, que estão exercendo funções não remuneradas e de interesse público, conforme diz o instrumento de criação. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos esses profissionais que estão se dedicando, trabalhando finais de semana, fora do horário, pensando no bem do sistema portuário brasileiro. E esse também fazia um destaque inicial, que a FENOP sempre defendeu e continua defendendo negociações. A FENOP, por 3 anos, tentou dialogar com as federações para encontrar normatizações de orientação nacional, inclusive sobre a questão de contratação, inclusive com metodologia de cálculo de salário. Então, a FENOP e o setor empresarial portuário nunca foram omissos nisso. A FENOP não defende aviltamento salarial, não. A FENOP apresentou propostas escritas. Infelizmente, as lideranças que trabalham sério não conseguiram obter a aprovação do setor laboral de maneira unânime, né? E, portanto, é importante que se tenha em mente isso, a negociação. É importante não se esquecer que o setor empresarial, investindo pesadamente, trouxe o porto, que movimentava 346 mil toneladas em 93, para 1 bilhão e 300 milhões. Um sistema portuário que movimentava 290 mil containers em 93 para 11 milhões de containers
o ano passado. E um sistema que depende, um sistema portuário que depende de dois regimes que se complementam. E aqui não tem um que é importante, o outro é complementar, ou o outro é complementar, o outro é importante. Ambos são fundamentais e se a gente retirar as cargas verticalizadas, que naturalmente são de terminais privados, a gente vai perceber que em todos os segmentos a participação dos TUPs é extremamente importante. Imaginem o agronegócio e a operação de containers do Brasil sem os TUPs. É só fazer uma breve análise sobre isso. O modelo portuário, todo mundo conhece bem, ele é claramente definido, isso vem desde a década de 60, como já disse o Murilo, vem evoluindo através de dois sistemas, o porto privado e o porto de propriedade pública, para ficar mais claro, onde você tem uma correlação em todas as questões, mas você tem um desequilíbrio muito forte quando entra na questão do trabalho portuário, do que a lei chama de trabalho portuário, na contratação com vínculo empregatício, através do critério da exclusividade, que não é mais praticada em outros países do mundo e que gera um desequilíbrio para a manutenção e a operação competitiva do setor empresarial que investe dentro do porto. O que se pretende é que a mesma liberdade que é aplicada aos TUPs, que seja aplicada também aos terminais arrendados, aos operadores privados que atuam dentro do porto. Porque é fundamental que esses dois regimes tenham competitividade e atratividade, para que, quando a iniciativa privada pensar em investimento, não tenha dúvida e possa decidir rapidamente, falando, qualquer um dos dois, onde houver oportunidade eu vou. Hoje não. Hoje a iniciativa privada, quando ela vai pensar em investimento, ela já de cara fala, eu só vou para o porto se eu não tiver uma opção fora do porto. Hoje a análise é essa. Então, nós precisamos lembrar que, se o trabalho portuário é um tema de extrema importância, nós precisamos lembrar que esse trabalho portuário mudou. Nós não podemos, nós temos que nos lembrar que essa fase de carga geral, ela é hoje exceção. Ela existe, ela não acabou, mas ela é exceção. Nós temos que pensar na grande maioria, no geral, e proteger também essa operação de carga geral. Porque as operações estão especializadas, automatizadas, e tem muita gente que fala de terminal robotizado, terminal fantasma, automação. A automação já está nos terminais dos portos brasileiros. Nós já temos N atividades que já são resultado de automação, e tem gente que ainda não percebeu isso. Quando a gente vê os sistemas de balanças todas automatizadas, de leitores, de OCR, isso é automação. Portanto, nós não podemos entender que o setor portuário está fora do que está acontecendo no mundo com a evolução do trabalho. Basta pegar um exemplo simples. Um táxi que no passado ficava num ponto, depois se juntou em cooperativa, depois e atendia, se ligava no telefone, depois surgiu o Uber, só que o Uber já está sem motorista. Então, as coisas e as evoluções estão acontecendo muito rápido no mundo inteiro e em todos os segmentos. E o setor portuário não está fora disso. E não é possível a gente continuar tratando como se estivesse fora da Revolução 5.0. E quando a gente fala de trabalho portuário, nós temos que entender que, quando nós estamos falando em mudanças, nós não estamos depreciando o trabalho portuário. A operação portuária depende de trabalho portuário e depende de equipamento portuário. Depende de trabalho que não é portuário e depende de equipamento que não é portuário. Um trabalhador que cuida lá de vigilância e segurança de um terminal não é trabalhador portuário, mas é importante. Um equipamento, um leitor de código, um OCR, é um equipamento que não é portuário, porque ele tem em qualquer local, mas ele é importante nesse sistema. Em nenhum momento está se depreciando o trabalhador. Agora, é necessário que esse trabalhador esteja adequado à nova realidade. É importante que a gente tenha em mente que, inclusive nos terminais chamados fantasmas, há trabalho portuário. Os operadores de portainers, por exemplo, estão lá numa sala com um joystick operando em um outro local. Ele continua presente. O que acontece é um outro tipo de trabalhador.
precisa de outras qualificações e precisa ter outro entendimento para conviver com essa nova realidade, né? Trabalho portuário, todo mundo sabe que a legislação diz que que são aquelas categorias, né? E nós temos, dentro do levantamento da FENOP, em números redondos, 19.500 trabalhadores considerados pela legislação de trabalho portuário. Desses 19 mil, só 13 mil e poucos são efetivamente disponíveis para o trabalho. Quando a gente fala desse contingente, a gente verifica o problema que nós temos de faixa etária, o problema que nós temos de quantidade de aposentados, o problema que nós temos, inclusive, com relação à baixa escolaridade. Tudo isso é desafio para entender um novo momento, para ser qualificado para um novo momento, né? Só que no setor portuário não existem só esses trabalhadores portuários que a lei chama de trabalhadores portuários. Nós temos, pelo levantamento da FENOP, 90 mil postos de trabalho. Nós temos que ver o setor portuário de maneira ampla, sem desmerecer esse contingente que a legislação trabalha. Tá? Esse contingente que a legislação trata de trabalho portuário, os disponíveis representam 15% dos postos de trabalho no sistema portuário como um todo. E nós temos que dar atendimento e fazer com que esse contingente se adeque às novas realidades, respeitando e criando programas de renovação, de indenização, conforme a coalizão encaminhou proposta. A coalizão não é irresponsável com relação a isso, né? Essas duas modalidades de contratação, da mesma forma que a operação portuária em porto de propriedade privada e porto de propriedade pública precisa ser competitiva e atrativa, essas duas formas de contratação de trabalho também precisam ser competitivas e atrativas, porque senão haverá uma tendência cada vez mais de ir só para um, não é? E essas coisas não se segura através de força. Então, nós precisamos ter evolução de carreira, nós precisamos ter equipe e custo de forma adequada e nós precisamos ter uma cultura da empresa, ligar o trabalhador com a cultura, de modo a que haja competitividade e atratividade. Já disse que as duas formas são... Então, para a FENOP, e aí não é só a FENOP, eu queria deixar todas as propostas que nós vamos mencionar aqui, são propostas da coalizão empresarial portuária. Nenhum dos pontos que eu estou aqui dizendo são propostas isoladas da FENOP. É o setor empresarial que propôs para a comitiva. Primeiro, para a gente recuperar a competitividade e atratividade do trabalhador avulso, nós precisamos empreender algumas mudanças na legislação. O modelo que está aí já mostrou que não é competitivo. Esse modelo não atrai empresas para continuar usando, não é? Esse modelo trabalha contra a mão de obra da forma de avulso. Então, a primeira coisa, nós precisamos fazer renovação de contingentes. Conforme diz Zé Adilson, o setor empresarial concorda com isso. O setor empresarial defende lá desligamento com indenização e novos acessos com novos conceitos. Não é simplesmente excluir, é dar indenização para os trabalhadores que não têm condições. Criar possibilidade de grupos especializados, priorização dos multifuncionais. Qual é o incentivo que há hoje para que o trabalhador cresça na carreira, para que ele seja treinado para outras funções? Sabe o que acontece hoje na escala dos ógmos? E isso não é definido pelos ógmos, isso é por negociação coletiva, né? E nós já vamos chegar um pouquinho lá na frente. O que acontece hoje? O trabalhador que se esforça para ser treinado para outras funções é o último a participar da escala. Não há incentivo nenhum para que o trabalhador cresça na carreira. Então, nós defendemos, a FENOP e a coalizão defende que o trabalhador que se dedicou para se preparar, o multifuncional, é o primeiro a participar da escala, né? Nós que defendemos a valorização dos trabalhadores através de quem tem compromisso com o trabalho. A assiduidade é fundamental. Quem não tem compromisso com o trabalho não pode ficar sendo considerado como prioritário. A gestão do trabalho do trabalho deve ser do empregador, do tomador de serviço. Ninguém melhor do que a empresa, o operador portuário terminal, para ele saber
quantos homens ele precisa e que função, e que remuneração ele pode pagar. Agora, ele tem que ter esse direito, ele não pode estar dependente de negociação. Agora, Zé Adilson, a FENOP e a coalizão não está acabando com negociação. O que nós não estamos é colocando o setor como refém, ou negocia ou não se faz. Não, está ali. É possível, sim, negociar. E a FENOP defende, e o setor empresarial, com negociações sérias, como você mesmo disse, com negociações sérias, as coisas avançam. O que não se pode é usar o instrumento da negociação como pressão para manter a empresa refém. Ou você negocia isso, ou eu não concordo. E se eu não concordo, não se faz? Isso não é negociação, isso é imposição. Tá? Outra coisa que é fundamental, se nós queremos crescer, dar carreira para os trabalhadores, nós precisamos resolver o problema do custeio. Não é possível que o setor empresarial continue pagando lá para o fundo da Marinha, né, os valores. Né, olha o exemplo, o ano passado só os ógmos recolheram 35 milhões de reais para o fundo, só os ógmos. Pediram 30 milhões ou 29 milhões para treinamento. Aprovaram 3, mas não liberaram até agora nem 1 e pouco. É possível tratar de renovação, de melhoria com um sistema desse? Então, o dinheiro está lá, já tem 600 milhões de reais parado lá, né? As empresas recolhem, a Marinha não é culpada, a gente sempre diz isso, né? E nós já estamos negociando e tratando disso para que esses recursos possam ser direcionados para o Sistema S, para o SESC e Senat. Tá? Bem, outra coisa fundamental, se nós queremos efetivamente modernizar, nós precisamos aplicar a OIT de forma integral. Os instrumentos da OIT, todos eles. Aí devem estar pensando, a renda mínima é sim possível, desde que se cumpra tudo que está lá na OIT. A renda mínima é um instrumento final. A renda mínima está lá escrito. Não sendo possível o vínculo empregatício e os postos de trabalho, então garante uma renda. Só que não, se quer já tratar disso, sem tratar das outras coisas que estão lá nos instrumentos da OIT. O aperfeiçoamento do OGMA é fundamental. Por quê? Porque o trabalho avulso depende de que o seu gestor tenha competitividade. Quando se fala hoje de um monte de responsabilidade colocada, porque a legislação que desde a 8.630 imputa uma série de responsabilidades para o OGMA, não dá instrumentos para ele fazer. Inclusive a questão dele poder regrar assiduidade e outras coisas que o Poder Judiciário já reconheceu, transitado e julgado, inclusive em Santa Catarina, né? Inclusive isso a oposição. Como é que você quer que o órgão gestor seja eficiente se ele é impedido de atuar e, além do mais, se em cima dele os próprios trabalhadores imputam passivos monstruosos? E aí eu quero usar a palavra da doutora Flávia Bauler, lá em Vitória. Os trabalhadores se utilizam da sua própria torpeza, aceitam, se escalam voluntariamente para poder não cumprir as 11 horas de trabalho e depois vão cobrar hora extra no Poder Judiciário e usam a solidariedade absurda que tem para o OGMO. Tá? Então, quem está inviabilizando esse sistema e fala, mas o OGMO está caro? O OGMO está caro, grande parcela, mais de 50% do problema dos OGMOs é a enxurrada de ações judiciais. 70% das ações judiciais são cobrança de hora extra por não cumprimento de 11 horas. Isso é agir com responsabilidade para manter o sistema? Não. Então nós temos que melhorar o OGMO, nós temos que dar instrumentos para ele para poder tratar e resolver as questões. E a questão do vinculado. Trabalho com vínculo empregatício não é opção. A OIT 137, está lá, eu quero ler, está escrito lá. Convenção 137, artigo 2º. No 2º, incumbe à política nacional estimular todos os setores interessados para que assegurem aos portuários, na medida do possível, um emprego permanente ou regular. Na recomendação 400, sendo possível, deve-se assegurar aos portuários emprego permanente ou regular. O carro-chefe, a orientação primária dos instrumentos da OIT é emprego permanente. O avulso é complemento. Esse sim é complementar. Não é como tu se diz e não é, né, Murilo? O trabalho avulso, segundo a OIT,
desde 1973, é complementar. E ninguém quer acabar com o trabalho avulso. O que se quer é que ele esteja nas operações e na forma que efetivamente sejam necessárias. Então, quando a lei diz, quando a OIT diz que deve-se buscar o emprego, é ele que a gente tem que trabalhar, né? E, para isso, nós temos que resolver a questão da exclusividade, porque a própria OIT diz que é prioridade. A própria. E isso já havia sido resolvido, né? Lá em 2007, com o dissídio da FENOP, onde o TST disse é prioridade e se aplica para todas as categorias. Está lá, prioridade, se aplica para todos. Né? Infelizmente, a Lei 12.815 fez esse retrocesso. E o que aconteceu? Se o senhor me der 2 minutos de tolerância, tá? O que aconteceu com esse retrocesso da 12.815? Insegurança jurídica, decisões, né, dos tribunais, cada um com uma interpretação, né? E é interessante termos hoje aqui o ministro Caputo, que defendia a derrotabilidade, e desde 2015, eu só fui conhecer o ministro Caputo em 2020, 2021, né? E fui depois perceber o trabalho dele lá no acordo, num primeiro acordo, em 2015. Mas o que aconteceu com isso? O emprego permanente no setor portuário estava crescendo ano a ano. Está lá, olha, chegou a crescer 35% em 2011, 34% em 2012. Aí veio a Lei 12.815, o que aconteceu? Cresceu 1% de emprego no Porto em 2013 e depois só negativo. Isso é pensar em trabalho? Isso é pensar em trabalhador? Não. Pensar em trabalho e em trabalhador é pensar de maneira ampla. Proteger e dar solução àqueles trabalhadores do sistema que precisam ser aposentados, mas também pensar de maneira mais ampla. Nós temos hoje uma grande quantidade de trabalhadores que estão aprisionados nas empresas e que não podem sair. Você vai falar mais aqui, no que é isso? Até 2013... era possível contratar trabalhadores no mercado, até 2013, sem inscrição no ógimo, ou na época em que era liberdade ou da prioridade. Esses trabalhadores, sabe quantos são? São 21 mil trabalhadores hoje nos portos brasileiros, que não têm inscrição no ógimo, que foram contratados segundo a lei, só que eles hoje, se eles saírem de um terminal para querer ir para outro, eles não podem ir porque a lei diz que tem que ter inscrição em ógimo. São 21 mil prisioneiros de uma legislação. Isso é proteger trabalhador? Não. Então, como eu já disse aqui, são 21.121 pelos levantamentos. Né? Assim, eu queria ler esse trecho do livro do doutor Ronaldo Fleury, vou terminando mesmo. Está ali, cabe aos integrantes dos poderes constituídos do Estado brasileiro fazer cumprir o mandamento da 137, está lá, e aplicar a prioridade. Conclusões, então, ministro. As duas formas de trabalho são importantes, o ógimo precisa ter melhores condições, exclusividade precisa ser revista. As informações de que os TUPs usam trabalho avulso é a maior prova e demonstração de que não é exclusividade que garante e que protege o trabalhador. TUP não tem exclusividade, não está refém da exclusividade. E se o TUP negocia e utiliza avulso, então para que precisa exclusividade? Esse é o maior exemplo de que não é exclusividade que protege. O que é que protege o trabalhador? Negociação madura e responsável, como o Zé Adilson mencionou aqui. Eu, pelo meu escritório, negociei com o Zé Adilson e ele participou como assessor, né? E que negociamos 1 ano. Negociação séria, madura, sem bravata, sem bater na mesa dizendo que assim eu paro o trabalho e vou embora. Não é assim. É com o trabalho, com nova mentalidade que a gente avança, tá? E aí, fundamental, cumprir o que o próprio TCU recomenda. Está aí a receita do que a gente precisa na legislação. Então, o que nós esperamos é que a comissão apresente o seu trabalho e que nós possamos debater democraticamente no Congresso Nacional o que é o bom para o país, para o setor e para os trabalhadores, tanto em termos de indenização, quanto de oportunidade para aqueles que ainda não conseguem adentrar no sistema portuário. Obrigado, ministro.